Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista do ImagensCast, começando em mais uma sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes de apresentar o nosso convidado, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Deixa o like já adiantado, é muito importante. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix, é um trabalho independente, então qualquer valor já ajuda imensamente. Mas a melhor maneira de você contribuir com o ImagensCast é se tornando membro do canal. Então clica aqui no botão Seja Membro, tá aqui embaixo, e escolhe um de 4 planos de filiação. A partir de R$ 2,99 por mês você já consegue ser membro do ImagensCast, ter benefícios por isso e ajudar o canal mensalmente. Beleza? Nosso convidado, ele é o fundador e líder da maior metal ópera que o Brasil tem. É um grande baterista. Tem algumas novidades para contar? Não sei, quem sabe? Vamos ver. Assistam a entrevista que vocês vão ver. Estou falando do grande Heleno Valle, fundador e líder da Heleno Valle Soulspell. Heleno, prazer ter você aqui finalmente, né, mano? Cara, o prazer é todo meu. Desculpa aí a demora para participar, né? E, pô, primeiramente, né, como a gente está se conhecendo agora, queria deixar os parabéns pelo canal. Eu acompanho desde sempre o seu canal, né? Canais como o seu, não só o seu, são muito importantes, na minha opinião, para o metal nacional, principalmente, né? O seu, o Heavy Talk, a Rádio Gramado, do Diego Martins, o Rock em Pauta, o Ederson Leão, Bode Metal e tantos outros aí que posso ter esquecido, são muitíssimo importantes. Então, um prazer estar aqui, muito obrigado, parabéns pelo canal, né? Você faz diversas entrevistas maravilhosas, inclusive com convidados internacionais, né? Sim. É um diferencial muito grande, então, parabéns mesmo pelo trabalho e muito obrigado. Cara, eu que agradeço, e para mim é tão gratificante quanto as entrevistas internacionais poder falar com você, que é um cara muito pedido aqui no canal. Muita gente pede para que você nos dê uma entrevista, finalmente está acontecendo. Vou tentar aproveitar o máximo aqui. Pesquisei o máximo possível sobre a banda para fazer uma pauta aqui que seja bem legal para a gente e que informe bastante quem está nos assistindo. A gente vai conversar bastante sobre o momento atual, o seu momento atual, e o momento atual e futuro da Soulspell. Quem sabe você conte alguma novidade, mas eu quero começar do começo. Heleno, quero que você conte como a Soulspell começou, e se essa metal ópera cheia de personagens, cheia de participações, sempre foi a ideia inicial, e como é que você... E se ela foi só uma ideia puramente sua, assim, como é que surgiu tudo? Bom, surgiu muitos anos atrás, décadas atrás, né? Eu já tive muitas bandas antes do Soulspell, então eu já estava envolvido no meio do heavy metal, né, do power metal, desde que eu me conheço por baterista, vamos dizer, com 16 anos de idade, eu sempre tive na vertente do power metal. Então, cara, começou muito antes o primeiro álbum é de 2008, né? Então o A Legacy of Honor é de 2008, mas antes disso a gente teve uma demo em 2006, salvo engano, de 3 músicas, e muito antes disso já existia o Soulspell, né? E o nome do Soulspell data de muito antes ainda, lá dos anos 2000. Então, assim, é uma história muito longa, não sei até que nível de detalhamento você quer que eu entre aqui. Fica à vontade. Mas você perguntou se sempre foi uma história com personagens, né? Cara, sempre foi, né? E quando eu comecei, vou tentar resumir, quando eu comecei, na verdade eu parti de um Avantasia Cover, não sei se você sabia disso, mas eu tive um Avantasia Cover, era uma banda muito boa, foi uma banda, assim, com músicos e principalmente vocalistas muito bons, no nível, assim, do Soulspell, né, temo dizer. Na época lá de 2004, posso errar por um ano ou outro, mas na época de 2004 a gente teve esse Avantasia Cover por muitos anos, né? Foi onde eu aprendi tudo, na verdade, a lidar com muitos músicos no palco, corais, duetos o tempo inteiro, toda essa problemática de ter uma banda gigantesca, né? Então começou ali com esse Avantasia Cover. E aí o que aconteceu? Em determinado momento a gente já tinha tocado para fora do estado, muitas vezes na capital, né? Manifesto, Blackmore e tal.
em algum momento surgiu um concurso de bandas, porque o rock era muito forte, o heavy metal ainda era muito forte, muito mais forte do que é hoje, na minha opinião, pelo menos aqui para nossa região. E surgiu um concurso de bandas, que era bem grande aqui. Aí só que tinha que ter música própria, né? E a gente só fazia cover da Avantasia. Eu sempre quis compor, mas até então só tinha escrito algumas histórias, letras, assim, nunca tinha composto, né? Eu tocava teclado, eu fiz teclado quando era criança, bastante tempo, então eu tinha uma noção, né? Eu gostava já de brincar com harmonia, assim, mas aí surgiu esse concurso e a gente resolveu participar, precisava de músicas próprias, porque ia ganhar a gravação de um CD, inclusive foi o que gerou a nossa demo, né, esse concurso. A gente ganhou nesse concurso o direito de gravar uma demo num estúdio bom e tal. Aí eu compus 3 músicas, elas estão no primeiro álbum, inclusive, né, elas são da demo, e depois a gente regravou elas, né, rearranjou elas pro primeiro álbum. É a Eternal Skies, Way to Evil e Soul Spell. Eu tinha escrito uma música, a Milvian Bridge, antes dessas músicas já, mas essas que entraram para demo, e a gente acabou ganhando esse concurso no meio de, sabe, foi muito tempo de concurso, muitas bandas de pop, rock, foi uma loucura, não sei como, né, a gente ganhou, já estava com o nome de Soul Spell também, a gente ganhava se apresentar num grande evento aqui que tinha, né, para milhares de pessoas, tá? A gente acabou ganhando esse concurso, com essas 3 musiquinhas próprias, gravamos a demo, e aí eu levei adiante em paralelo, né? A gente ainda continuou como cover do Avantasia, só que aí eu levei em paralelo esse negócio de fazer música própria, né? Eu peguei gosto pela coisa, e sempre foi, no momento que eu escrevi essas 3 músicas, já tinha escrito uma história para as 3 músicas. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sempre foi, né, uma história com personagens e tal, um pouquinho diferente das outras metal-óperas, porque eu sempre quis que todos os álbuns, né, fossem em torno de uma mesma história, como se fosse um seriado de TV com 6 temporadas, por exemplo. Eu sempre quis fazer dessa forma, não queria igual o Arjen faz com o Ayreon, o Tobias teve que fazer com a Avantasia, depois fez 2 e depois mudou a história, depois foi mudando a cada CD. Eu achava que isso deixava um pouco fraco, né? Eu achava que era mais forte você fazer uma história e gravar todos os álbuns, né, sobre essa mesma história, como se fossem capítulos. Depois, com o passar do tempo, eu entendi as motivações deles, quando eu fiquei mais experiente. Não é nada fácil, né, manter os personagens, as pessoas vão, muitas vezes, desistindo do projeto, isso dura décadas, então é difícil. Né? Muita gente, por exemplo, muita gente não, alguns inclusive morreram, né? Faleceram, como a gente sabe, né? Então, assim, muita coisa torna muito inviável você ter por décadas a mesma história. Então, hoje eu entendo, né? Mas eu ainda consegui continuar, todos os 4 álbuns do Soul Spell são sobre a mesma história, né? E até tinha outra coisa diferente também, né, complementando um pouco a resposta, diferente das outras metal-óperas, que eu queria muito, sempre foi, o meu intuito, ter uma banda local. Por exemplo, a gente já tinha banda local, tinha esse Avantasia Cover que era muito forte, nem muito respeitado. Então eu queria transformar essa banda, com esses músicos, com esses vocalistas, não queria ficar enchendo de participação especial. Queria que essa banda fizesse música própria. Eu gostava muito do vocal principal, dos outros vocais, eu achava que, sabe, tinha chance de a gente conseguir chegar a algum lugar com essa banda, fazendo músicas próprias. E isso se tornou inviável depois, porque os caras acabaram desistindo. Nada é fácil, né? Principalmente no começo. Então, essa galera foi pulando fora, e aí, ali, na altura de gravar o primeiro álbum, eu me vi na necessidade, né, de convidar participações de fora para cantar se eu quisesse lançar o álbum. Então, foi o que eu fiz. Naquele momento ali eu tinha muitos ídolos do Brasil, né? Leandro Cassoilo, Christian Passos, Nando Fernandes, Daísa Moraes, todo mundo que está no primeiro álbum já era ídolo meu, né? Então eu resolvi ir atrás desses caras, né? Sem muita esperança de que eles participassem, cantassem no primeiro álbum, mas acabou dando tudo certo. Então é isso, esse foi, resumidamente, aí, a loucura do começo desse projeto de músicas próprias.
Tá, e já queria continuar nessa. Aí onde você parou mesmo, você fazendo convite para os seus ídolos. O Legacy of Honor é de 2008, então conta como é que foi o processo de criação das músicas, né? Se foi você só quem fez tudo, e sobre esses convites para os seus ídolos, o quão difícil, se foi difícil para conseguir alguma dessas participações da Isa Munhoz, Nando Fernandes, Christian Passos. Cara, foi bastante difícil, sim, não vou mentir, foi bastante difícil porque, bom, respondendo a primeira parte da pergunta, eu fiz todas as músicas, mas como eu sempre digo, né, as músicas eram muito simples, principalmente no primeiro álbum, né, eu estava engatinhando, eu estava aprendendo, muita gente me ajudou, então, assim, o mérito da qualidade final das músicas não é só meu, é muito do Tito Falaschi, que foi o produtor desde sempre, do Soulspell, é muito dos músicos. Tito é fera demais, né? Dos músicos com um gabarito, né, gigantesco, vocalistas maravilhosos, não só vocalistas, mas os músicos também. Então aprendi muito com eles. Eles pegavam coisas, né, muitas vezes simples que eu criava e transformavam em coisas muito melhores. Então partiu de mim, mas claro que esses caras todos, né, eles lapidaram muito e muito cada uma das músicas. Então mérito é de todos que estão lá no primeiro álbum, né, principalmente. Aí foi muito difícil conseguir todas as participações desse álbum, principalmente os vocalistas, né? Inclusive até a da Isa Munhoz, que hoje é, pô, meu braço direito, minha amiga, né? De coração, assim, de alma mesmo, foi difícil conseguir, né? Ela negou o primeiro convite. A gente não se conhecia na época, ela falou, não vou participar disso aí não. Falei, tá bom. Aí depois, né, eu não me lembro direito, para ser bem honesto, quem foi o primeiro cara desses maiores aí na época que eu consegui. Ou foi o Tito, ou foi o Leandro Cassoilo. Foi um dos dois, acho que foi o Tito. O primeiro que aceitou, porque ele era o produtor, eu chamei ele para produzir. Né, o meu amigo Edney Marques, que é vocalista do Soulspell até hoje, né, da banda ao vivo, do meu Iron Maiden tributo também. Ele conhecia muito mais de metal do que eu, né? E ele falou, cara, eu perguntei para ele, preciso de alguém para me ajudar a produzir. Eu não tenho know-how de como produzir um álbum, eu quero fazer um grande álbum de heavy metal, né? No nível das coisas boas que saem. Aí ele falou, porra, então chama o Tito Falaschi para produzir. Ele conhecia as bandas que o Tito produzia na época, né? Então ele tinha muito conhecimento de heavy metal. E eu liguei para o Tito, não me pergunte como eu consegui o telefone do Tito Falaschi, que eu não me lembro, cara, eu queria te contar, mas eu não lembro como. Eu liguei, na época, assim, não era muito normal, até tinha e-mail, assim, essas coisas, mas não tinha WhatsApp, uma coisa mais fácil, Facebook, acho que não tinha nada disso, né? Então eu consegui o telefone e liguei mesmo para ele, expliquei tudo, né, detalhadamente. Aí ele topou ser o produtor. Ele topando, né, produzir, a coisa começou a facilitar um pouco, porque o nome dele, na verdade, né, ele já era respeitado, facilitou o contato com os outros músicos. Eu não me lembro também como eu consegui o telefone, mas foi sempre por telefone. Então eu liguei para o Leandro Cassoilho e contava, né, historinha, enganava bastante eles com a qualidade de tudo que ia sair, porque eu falava, pô, eu quero fazer um álbum muito top, só que eu não sabia se eu ia conseguir fazer ou não, na época, era muito um tiro no escuro, né? Eu só tinha gravado uma demo, tinha composto 3 músicas, então os caras tinham que confiar em mim, e eu tinha que confiar em mim também, né? Então, eu contava lá, eu contava muita coisa tal, e o nome do Tito foi ajudando a conseguir o Leandro, o Christian, o Nando, né? E até a da Isa depois, né? Eu convidei ela de novo, falei, cara, você não vai mesmo, isso é essencial, tal. Eu não tinha outra menina, inclusive continua não tendo até hoje, na minha opinião, para fazer o trampo. Não, da Isa é verdade, concordo com você. Não tem como, ela é anormal, eu precisava dela no álbum, e aí ela resolveu fazer, né, e tá aí até hoje, né, acho que só perde para o Daniel Guirado, baixista, como músico mais antigo dessa banda, mas ela é a segunda, né, mais antiga da banda. Você respondi tudo que você perguntou aí? Sim, 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 sim. E eu queria saber como, na época, como é que foi? O quão satisfeito você ficou com o produto final?
do primeiro disco, e como é que foi a recepção do público, principalmente a reação do público de obras do estilo metal ópera, como a Avantasia, por exemplo. E qual que foi a repercussão geral desse primeiro trabalho? Cara, foi muito foda, foi muito além do que eu imaginava. Eu achei que o reconhecimento do Soulspell ia demorar alguns álbuns. Eu tinha essa ideia, né? Eu preciso lançar um primeiro, vai ser de difícil aceitação, né? E depois vamos ter que continuar fazendo o segundo, terceiro. Mas logo de cara, o primeiro álbum do Soulspell, né, a gente conseguiu lançar no Japão, uma coisa que eu não esperava, logo de cara. A aceitação aqui foi muito, assim, as resenhas todas com notas altíssimas. A gente conseguiu fazer uma turnê nacional depois do primeiro álbum. Então, assim, foi além do que eu esperava. Eu esperava que fosse muito, muito bom, né, a qualidade sonora dele, mas não esperava um reconhecimento tão gigantesco quanto foi. Não só isso, né? Muitos contatos, a gente fez muitos contatos nessa época, depois do primeiro álbum. Né? Eu fiquei muito amigo do Mário Linhares na época, eu frequentava lá Brasília na casa dele, ele vinha aqui para casa e tal. Foi muito legal, né? Em muitos sentidos. Então a aceitação foi perfeita, na minha opinião. E como foi também no segundo álbum, né? No segundo álbum também manteve esse nível de aceitação, né? Até ali. E no segundo álbum, o Labyrinth of Truth, que é de 2010, você faz um concurso em 2009, né? O primeiro concurso da Soulspell, que o Rafa Dantas ganha. Como é que foi para você organizar esse concurso e o quão difícil foi para você organizar esse concurso? Você só tem umas ideias malucas, né, cara? Fazer um disco com uma porrada de convidado, concurso para uma porrada de vocalista. E para você, principalmente, eu sempre tive curiosidade de fazer, principalmente a respeito desse primeiro concurso. Quão difícil foi para você? Foi difícil para você escolher o Rafa Dantas e deixar, sei lá, tantos talentos assim de fora da sua escolha? Cara, essa ideia de fazer o concurso presencial de vocalistas, na verdade, acho que teve uma fase antes, né, do presencial, não foi só presencial, foram assim, quando eu fiz o concurso, eu não imaginava que fosse dar tanta gente inscrita. Esse primeiro concurso já teve uns 100 inscritos, né, então é muito vocalista. A gente teve que fazer uma fase inicial, uma filtragem inicial online. E aí começou a loucura, a gente se reunia lá na casa da Isa para ouvir as coisas e tal, e foi muito difícil, né, até selecionar, acho que foram 10 para a final, se eu não me engano, não lembro se teve fase semifinal nesse ou não, mas foi muita loucura, porque envolve muita gente, né, a gente teve que alugar o manifesto, por exemplo, para fazer as finais, envolvia muita família, né? Então, assim, tinha 100 músicos, 10 foram para finais, mas nisso tinha, assim, muitos familiares, quase todo o público foi de familiares das pessoas. Os familiares ficam bravos, entendeu? Se o cara não passa, se o cara tira nota baixa. Então, assim, é muito complicado. Eu adoro esses concursos, né? Acabei fazendo vários depois, alguns depois, né? Mas esse primeiro, em especial, foi tudo, né, uma novidade, a gente não sabia se nada disso ia dar certo, acabou dando muito certo, né, a final foi num nível muito alto, teve, por exemplo, o Pedro Campos ficou fora do pódio na final, ele já chegou na final nesse concurso e ficou lá para baixo nessa final, e o Dantas ganhou, assim, eu não me lembro se eu era jurado ou não, você vê que minha memória não é muito boa, né, eu não lembro se eu era um dos jurados ou não, mas tinha mais jurados, então não fui eu que escolhi, né? Era um corpo de jurados renomado, de vocalistas renomados, e eles escolheram o Rafael Dantas. E, no caso, era a minha escolha também. Eu acho que o Dantas, nessa final, ele realmente desempenhou acima dos outros, na minha opinião. Então, ele mereceu muito, né? É muito louco, porque ele foi o que veio, acho que, de mais longe nesse primeiro concurso. Ele veio de carona. Ele viajou milhares de quilômetros, sem grana, sem nada, de carona,
para participar. Eu fiquei sabendo disso depois, né? Isso não influenciou em nada a decisão. Depois eu fiquei sabendo dessa história inacreditável, e que bom que ele conseguiu ganhar, né, cara? Depois de todo esse esforço. E ele realmente, né, o menino canta muito, já cantava muito na época. Ele tinha completo, né? Ele fazia limpo, drive, ele se destacou por presença de palco, muita presença. Então, ele era um pacote completo ali na época do primeiro concurso. Mas foi incrivelmente difícil, cara. É bom, assim, para quem ganha, para quem participa, dá muita visibilidade, né? Mesmo para quem não ganha, para quem fica ali nas cabeças, dá muita visibilidade. Muita gente, né, se beneficiou, assim, desse tipo de concurso. O Soulspell também, que a gente conhece vocalistas, né, excelentes através desses concursos, mas para mim, particularmente, pessoalmente, é, assim, tenebroso fazer um concurso desse. Tenebroso. Legal. E esse segundo disco, além do concurso, você não só... Você quis ir além nos convidados, né? E ele tem nomes internacionais, como Roland Grapple, John Oliva, Zach Stevens. Se foi difícil conseguir as participações nacionais no primeiro, eu imagino o quão difícil deve ter sido dessa vez. Foi tão difícil quanto, não? Cara, foi muito louco, porque assim, eu e o tecladista da época, o Maurício Del Bianco, assim, de todo mundo que eu conheço, eu e ele somos os maiores fãs de Savatage do planeta Terra. A gente curte muito Savatage, né, que é a banda, ou foi a banda, acho que é de novo, eles estão voltando para fazer uma turnê aí, ficou parado por muito tempo, do Zach Stevens e do John Oliva, né? Então, assim, esse acho que, se não foi o maior, né, foi um dos maiores sonhos que eu consegui realizar através do Soulspell, que é ter o John Oliva e o Zach Stevens na mesma música. Esse realmente eu nem imaginava que eu pudesse conseguir em algum momento da minha vida. Consegui logo no segundo álbum. O Zach Stevens eu consegui por contato do manager, não, contato direto com ele por e-mail. Ele me respondeu, perguntou várias coisas do projeto. Depois a gente acabou virando amigo, fazendo turnê junto, né, vários shows juntos. Aí o Maurício Del Bianco também fez shows com o Zach depois. Mas ali foi um contato assim, através da internet mesmo. Já dava para fazer esse tipo de coisa na época do segundo álbum ali, um pouco melhor. Agora, o John Oliva realmente foi a cargo do Maurício Del Bianco. Quando ele ficou sabendo que eu consegui a participação do Zach Stevens, ele endoidou, ele falou, a gente precisa do John Oliva na mesma música do Zach. Eu falava, cara, você é louco, isso é impossível rolar, né? Os caras não cantam junto faz tanto tempo, sei lá se estão brigados, né? E ele realmente foi atrás, cara, eu não sei até hoje como, foi através do manager do John Oliva, não lembro o nome do cara, que ele conseguiu, e ele intermediou tudo, né? Ele, assim, entende muito de Savatage, é um músico fenomenal. Maurício Del Bianco, assim, um dos melhores ouvidos que eu já conheci na minha vida. Então, assim, ele ajudou muito nessa música, né? To the Arc of Time. E nesse intermédio com o John Oliva, que eu, infelizmente, não conheci pessoalmente ainda, pretendo um dia, e a fazer as linhas de voz próprias para o John, né, cantar. Então o Maurício conseguiu me ajudar muito nesse sentido, nessa época aí. Legal. Antes do terceiro disco, rola o segundo concurso. Só que dessa vez o concurso ele prestigia 5 vencedores, né? Foi um concurso mais amplo e dessa vez foi mais difícil, foi mais fácil pela experiência do primeiro concurso? Como é que foi? E nesse o Pedro mandou super bem, né? Ele ganhou. Pedro ganhou. Só um minuto. Eu vou derreter aqui se eu não ligar isso. Cara, o segundo concurso foi bem maior que o primeiro ainda, né? Teve muito mais inscritos, mais de 200 inscritos, eu não lembro agora o número exato, uns 200 inscritos. E teve várias fases, a gente fez assim, a gente criou diversos desafios, foi uma loucura, a gente criou desafios online
o cara tinha que fazer um backing vocal em tal música, criar uma linha de voz para tal trecho, sabe? Foi uma coisa assim bem, bem criativa, bem legal, né? E só que muita gente até teve, esse eu tenho certeza que teve, foi no Blackmore, né? Teve fase semifinal ao vivo e teve fase final ao vivo, fora todas as fases anteriores. Então durou muitos meses esse concurso, né? E foi repleto de talentos gigantescos. Esse realmente foi o primeiro também, a final do primeiro tinha o Gui Antonioli, né, o Pedro, como eu disse, tudo que por fora do pódio, né? E o segundo também teve assim um nível altíssimo de voz, né? Na final acho que ganhou o Pedro com a Emeka coladíssimo em segundo lugar, né? Dali que surgiu o Pedro e o Emeka para a banda ao vivo do Soulspell, que ficaram e estão ainda há tanto tempo com a gente, né? E foi muito louco, cara, ver esses caras, né, no auge da sua juventude ali, dando tudo que eles tinham, né, para dar. Foi muito louco. Desempenhos vocais, assim, excelentes. Nem sei se tem, deve ter vídeos aí, né, dessas fases todas, né, dos vocalistas todos, mas foi muito alto o nível e foi muito difícil, não tinha novidade, né, não era novidade igual no primeiro, então a gente tinha um certo know-how de como fazer esse tipo de concurso, né, mas assim, teve um corpo de jurados de maior peso ainda, né, maior quantidade, né, tinha o Eros Trench do Corsos, o Edu Falaschi, o Christian Passos, tinha muita gente, né, grande envolvida ali no júri, né, mesma coisa, muitos familiares tal, né, tomatada, ovada, xingamento para todo lado, mas, meu, a gente faz sempre, a gente sabe que vai passar por isso, faz sempre de coração, assim, o mais, né, transparente que dá para ser feito, e alguém tem que ganhar, né, e alguém tem que perder. E eu lembro do Emeka em segundo, Pedro em primeiro, não lembro as outras colocações agora, mas teve a Lígia, né, que acabou participando. Os caras que não ganharam acabaram, muita gente acabou participando dos álbuns, né, o próprio Gui Antonioli, o Lucas Martins, do primeiro concurso, se eu não me engano foi no primeiro ou no segundo, agora no primeiro, né, ele participou na Drift, então ele participou do primeiro concurso, que cantou a Drift com a Daís, ele não ficou nem entre os 10, ele nem foi para a final. Só que eu gostei tanto do timbre dele, né, que eu convidei ele para participar. Então, a gente vai conhecendo, é muito importante, sabe, esse tipo de coisa. Não teria como jamais conhecer a voz dele e de tantos outros se não fossem esses concursos. Legal. O Hollows Gathering, ele é de 2012, né? E nessa altura da carreira da banda, vocês já tinham uma certa repercussão internacional, assim, vocês já eram reconhecidos por bandas de fora, artistas de fora. O que impedia uma turnê mais extensa era justamente a logística, era algo financeiro, empresariamento, era o quê? Cara, a gente bateu 2 vezes na trave, vamos dizer assim, para ir para fora do país, tocar acompanhando outras bandas, né? O que batia assim é uma logística tão grande, porque você tem que ficar tanto tempo fora, e no caso do Soulspell é tanta gente, que, assim, meu, é quase impossível de fazer, sinceramente. Mesmo reduzindo muito a banda, a gente tinha planos de reduzir um pouco a banda, né? E aqui a gente fazia chegou a fazer shows com 15 pessoas no palco, o DVD tinha 30, né? Então, isso é completamente inviável, né? Acho que nem o Avantasia não faz, né? Agora, a gente tinha planos de reduzir, por exemplo, para 9 pessoas. Só que 9 pessoas são 2 bandas, cara, é muita coisa. E para fazer um show de Soulspell com menos de 9 integrantes, já não é a mesma coisa, né? Já começa a fazer falta na qualidade. Então tem que ser pelo menos 9 pessoas aí para fazer um show de metal ópera decente. E a gente sempre esbarrou nessa parte na parte financeira, é claro, porque quando você vai para fora, né, você vai acompanhar outra banda, você tem que se garantir, né? Você consegue lá, tem grandes públicos, você consegue levar seu merchan e fazer
né, rodar. Agora, você tem que ter, né, para se der errado, o que você vai fazer? E não só a parte financeira, a parte logística de todo mundo, porque no Soulspell sempre foi assim, né? Dificilmente tem um cara que vive só da música, né? Inclusive eu. Então, tem que parar a vida de, no mínimo, 9 pessoas por, no mínimo, 1 mês e pouco, sabe? 2 meses, sei lá, para ir para fora do país fazer alguma coisa decente, né? A gente nem queria... sabe se vai dar retorno, né? Que você nem sabe se vai dar retorno. E a gente esbarrou nisso, cara. Mas 2 vezes assim, sabe? A gente quase assinou para ir com outra banda. Uma vez a gente ia com o Rhapsody, né? A gente ia abrir para eles. E outra a gente ia dividir com o Shadowside e mais alguma banda. Enfim, nenhuma dessas acabou rolando, mas assim, foram muitos meses de, sabe, para acabar não rolando. Muita coisa, cara. Mas infelizmente ainda não rolou, não perdi as esperanças, né? A gente ainda pode fazer isso, sim. Tá. Falando um pouquinho sobre as participações do terceiro disco, Amanda Somerville, Blaze Bayley, Tim Ripper Owens. Novamente, como é que foi para você conseguir essas participações? A notoriedade da Soulspell facilitou em algum desses casos ou continuou sendo bem difícil? Claro, no primeiro álbum foi o mais difícil para conseguir participações, né? A gente já, por exemplo, a gente já tentava a participação do André Matos desde o primeiro álbum, né? Então, assim, eu já conversava com ele desde o primeiro álbum e ele falava para mim, por exemplo, né, eu preciso saber onde eu tô pondo o meu nome, tá? Era muito pequeno para ele participar, né? Ele não participava ainda desse tipo de coisa, assim, muito incerta, né? Então, o primeiro álbum foi muito difícil. O segundo álbum também ainda foi muito difícil, né? O terceiro já foi um pouco mais fácil, por ter já 2 álbuns, né? Alguns anos de banda, algumas participações internacionais. Então, para ser bem honesto, a internet muito mais ativa, os contatos muito mais facilitados pela internet ali na época de 2011. Então, assim, foi mais fácil, sim, no terceiro e no quarto álbum para conseguir participações. Foi tudo através... Alguns desses caras eu já tinha conhecido em shows, né? Já tinha conversado com eles em shows, mas a maioria foi tudo através da internet, de redes sociais, e-mail e tal. Não foi tão complexo conseguir ali no terceiro, não. Legal. Seguindo a cronologia da Soulspell, vocês lançaram um disco em 2008, um em 2010 e um em 2012, né, de 2 em 2 anos. E aí, o Second Big Bang, que é o Act 4, ele demora 5 anos para ser lançado. Por que isso? Eu sempre tive, assim, para mim, que a gente tinha que lançar um álbum a cada 2 anos. Quando eu lancei o primeiro, eu falei, eu quero lançar um álbum a cada 2 anos. E eu trabalhei para tentar seguir nesse caminho. Ali, depois do terceiro álbum, aconteceu muita coisa para que o quarto álbum demorasse tanto tempo. Uma das coisas que aconteceu foi o próprio mercado do estilo deu uma queda boa depois de 2012 ali. Não sei se você pegou essa fase aí, mas deu uma queda boa no mercado do power metal, talvez uma saturada, talvez uma inviabilidade por causa de preços, sabe? Então caiu um pouco. Isso foi uma das coisas. Ali, naquele momento, mais ou menos também, eu tive uma mudança de vida pessoal, né? Em 2012, minha vida mudou muito, porque eu terminei meu doutorado em ciência da computação e eu mudei de cidade, eu mudei de trampo, eu mudei, sabe? Virou do avesso a minha vida. Então teve esse quesito também. Que mais? E a banda, até a banda que a gente estava conseguindo manter, né, por 2 turnês, a gente fez uma turnê depois
do primeiro álbum, depois do segundo álbum, foi muito legal, ambas foram muito legais, né? A banda acabou se desfazendo um pouco naquele momento, né? Então, a partir dali, eu comecei a ter problemas internos na banda, troca de integrantes, é uma coisa que me desanima um pouco nessa vida, é troca de integrante em banda, sabe? Porque quebra um pouco, eu sou meio metódico, eu quero que saia, sabe, do jeito que eu planejei, e ali as coisas começaram a sair dos trilhos de como eu tinha planejado um pouco, né? Outras coisas aconteceram que acho que nem vale a pena falar aqui, mas esses foram os principais motivos que demorou tanto para sair, né? Então, eu não consegui lançar 2 anos depois, e eu vi que eu não ia conseguir, e eu resolvi partir para outro caminho, que eu não pretendia até então, que é, pô, já que eu não vou conseguir lançar tão rápido, pelo visto, um álbum, eu vou encher ele de participações grandes o máximo que eu puder. Por isso que eu pensei ali, vai demorar, mas eu vou entregar um negócio cheio de participações, né? E realmente eu consegui. Você pegar o tanto de participações de renome e no quarto álbum, né, é muito maior que todos os outros 3 juntos. Mas, assim, eu não sei se foi uma decisão muito acertada, né, porque toda a repercussão que eu esperava para o quarto álbum, por causa das participações, não tive tanto. Então, talvez a decisão mais acertada naquela época, hoje eu penso, teria sido diminuir as participações, fazer de tudo para lançar 2 anos depois outro álbum, com menos participações, sabe? Do jeito que desse. Seguir essa linha do vou lançar a cada 2 anos. Isso aí fez muito mais falta do que fariam as participações. Não sei se você conseguiu entender. Sim, consegui sim. Falando sobre as participações no geral, eu queria saber para você como é que foi finalmente conseguir ter o André Matos na Soulspell. Como é que foi essa saga para conseguir o André? Como é que você convenceu ele? Bom, o André, assim, não só meu, né, mas do Edney, que eu já citei ele aqui, era, assim, o nosso maior ídolo, né, cara? De muita gente, né, principalmente do Brasil, é o maior ídolo do heavy metal, não tenho o que discutir nesse sentido. A gente tenta ele desde o primeiro álbum, né? Eu fui em shows, o que eu fazia eu ia em meet and greet, ia em shows, ia em bastidores. Ele cansou de ver a minha cara e a cara do Edney, né? Ele conheceu a gente antes do Soulspell pelo Avantasia Cover, pra você ter uma ideia, né? Então, assim, ele já sabia quem a gente era, ele curtia, ele falava que gostava muito do Avantasia Cover. Uma vez a gente tocou no Manifesto, ele foi assistir, saiu da casa dele, foi no Manifesto assistir a banda. Foi um momento incrível também. A gente foi, assim, até fantasiado já em show do Avantasia, onde ele agradeceu a gente em cima do palco do Avantasia original. Então, assim, a história com o André vem de longa data. Só que para as músicas próprias ele sempre falava, faz o trabalho de vocês direitinho aí, que uma hora eu vou participar, na hora certa eu vou participar. Ele sempre falava isso, e a gente pensava, mas quando que é a hora certa, né? No primeiro não foi, no segundo não foi, no terceiro não foi, a gente sempre convidou. Aí, quando tem um amigo meu que chama Caio Ablas, ele tá morando em Portugal hoje em dia, mas ele foi o grande cara ali, fanático por André Matos, também por Soulspell, né? Um grandíssimo amigo meu. Ele conseguiu ficar tanto no pé da empresária e do André no quarto álbum, que aí o André cedeu. Ele falou, tudo bem, quarto álbum, vocês fizeram vários trabalhos aí muito bons, né? Muitas participações, acho que está na hora de eu participar. Quando o Caio me ligou e falou isso, que o André falou isso para ele, a gente, pra você ter uma ideia, a gente largou tudo que estava fazendo, foi comemorar, né? A participação do André Matos. Então, assim, mas foram muitas vezes, cara. Muitas vezes mesmo que a gente tentou. E, quando o André participou, quando eu fui no estúdio, o André chegou para gravar ali. Você imagina, né? Um momento surreal ali para mim, para o Caio, para todo mundo que estava envolvido na gravação dele naquele momento. Até difícil falar, né, cara? Mas e depois a gente virou
vou dizer amigo, né, pessoal, eu não fui um amigo tão grande do André, mas a gente ficou próximo, né, cara, conversava, trocava mensagens, conversava sobre várias coisas nada a ver com heavy metal, né, trocava lembrancinhas, assim, eu dava um livro para ele me dava outro, é muito louco, foi uma relação muito, pô, e até, né, uma coisa que pouca gente sabe, a gente estava conversando sobre fazer uma turnê maior juntos, entendeu? Com ele, com o Tim Ripper Owens, uma coisa mais avantajada, entendeu? A gente tava com esse papo aí, infelizmente o André nos deixou, né? Cara, muito cedo, diga-se de passagem, muito cedo. Muito. Vamos falar então agora sobre o momento atual da banda, porque recentemente rolou uma reunião, né, da Soulspell em março desse ano. Como é que foi realizar essa reunião depois de tanto tempo? Cara, foi assim, de certa forma, estranho, porque a gente estava há tanto tempo, né, sem se ver, tinha passado uma pandemia no meio do caminho, sabe? E assim, foi tão frustrante para a gente, porque não sei se você sabe, mas a pandemia ela estourou em definitivo, assim mesmo em março, né, de 2020. Nosso DVD foi lançado em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia. Então a gente lançou o DVD, a gente não teve nem, a gente ficou 2 anos produzindo depois de gravar o DVD para lançar assim o melhor que a gente podia e marcar shows e fazer shows, né, uma turnê desse DVD. E a hora que a gente lançou, ficou tão incrível o material e a gente não conseguiu aproveitar absolutamente nada do DVD. No mês seguinte estourou a pandemia, cancelou todos os shows que a gente tinha marcado, né? A venda também caiu lá para baixo. Então foi uma coisa tão frustrante que realmente demorou uns 2 anos para eu me animar de novo a fazer alguma coisa. Aí chegou essa reunião, foi estranho um pouco por causa disso, né? A gente teve essa frustração gigantesca, mas é claro, né? Muita gente sofreu muito mais que a gente, então não posso colocar dessa forma também, né? Muitos músicos e profissionais da área aí, né, tinham seu ganha-pão disso, sofreram muito, muito seriamente, mas foi frustrante pra caramba pra gente também. Só que, meu, foi um clima tão gostoso, né? A gente foi esquisito assim no sentido de a gente não tinha mais a mesma cabeça de antes. Passou ali, sei lá, 2 anos e pouco, 2 anos e meio, acho que a gente não se via pessoalmente pro Soulspell, né? E a gente já estava com a cabeça muito diferente, assim, todo mundo, né, mais maduro, mais experiente, mais pé no chão, e isso, por um lado, foi estranho, e por um lado foi muito legal, né, foi muito diferente trabalhar com todo mundo dessa forma, e isso veio até a calhar, né, com a gente tá produzindo um material novo e tal, e esse material novo é completamente diferente dos demais, completamente diferente dos demais por vários motivos. Então, assim, foi estranho, mas foi muito, muito, muito prazeroso rever todo mundo, né? Num clima, assim, muito amistoso, né? E, cara, pode sair muita coisa boa. Não foi a primeira vez, a gente já se encontrou de novo, né? Vai se encontrar de novo agora no final de julho, né? Em agosto também tem outro encontro marcado. Então a gente está aí diferente, mas eu acredito eu que um diferente bom, sabe? Acho que é um negócio que pode dar muito bom. Que legal, cara. Deixa eu tentar extrair o máximo que eu puder sobre esse material novo que vocês estão produzindo. Então, acredito que a Soulspell deve lançar um Act 5 em breve. Esse disco ele é conceitual? Vai ter participações especiais? Já tem nomes para produção, mixagem, masterização, etc. Existe alguma expectativa de quando você deve ou você quer, ou quando você quer lançar? O que você pode falar no geral a respeito desse disco? Sim, estamos gravando, né, o quinto ato. Ele segue o mesmo padrão
dos demais quanto à história, né? Então, assim, é como se fosse o 5º capítulo da mesma história. A gente manteve isso. O que mais eu posso te falar? Ele iria sair nesse ano aqui, mas a gente resolveu deixar para o ano que vem, para fazer com todo o cuidado, sem pressa nenhuma mesmo, e poder gerar videoclipes e materiais assim de divulgação muito melhores. A gente sempre pecou nesse tipo de coisa, sempre lançou meio que na correria, sem fazer a divulgação direito. A gente quer fazer um negócio um pouco melhor, um pouco mais, né, caprichado. Muita coisa mudou para esse álbum, como eu estava dizendo. Eu, felizmente ou infelizmente, tive a pandemia inteira para passar com as músicas, então uma coisa que eu nunca fiz, como você percebeu bem, a cada 2 anos saía um álbum, então eu estava sempre assim no fogo cruzado, compondo e escrevendo, né? Nunca parava muito tempo com as coisas, com as músicas. Agora não, eu tive muito mais tempo com as músicas do álbum, né? Tá tudo assim, muito mais do jeito que eu gosto, né? Do jeito que eu queria que fosse. Então eu consegui passar esse tempo a mais com as músicas. Outra coisa que mudou completamente também dos trabalhos para esse, eu sempre quis fazer, né? Desde o primeiro álbum, né? Eu queria que fosse uma banda, não? Eu até citei aqui na entrevista, né? Uma banda fazendo os álbuns e não um catadão de participações especiais. Eu acho que esse tipo de coisa poderia contribuir muito, né? Para a qualidade da musicalidade da obra mesmo. Então, dessa vez eu resolvi fazer toda a base de tudo com a mesma banda, que é a banda que fez o DVD, a banda ao vivo que está tanto tempo junta, né? Pegar esse tipo de coisa faz diferença no resultado final da obra, entendeu? Então, eu resolvi fazer o álbum com a banda. Claro que pode ter e vai ter participações especiais, pontuais ali nos vocais, mas 90% do álbum é feito pela banda Soulspell, uma coisa que, né, nunca aconteceu. Sempre foi assim entre mim e o Tito e as participações, a própria banda atuava no álbum como participações, agora não. Agora houve assim um contato direto meu com o guitarrista, com os guitarristas, com o baixista, me ajudando a escrever, sabe, a opinar, a gravar as guias, as demos, desde o ponto zero do 5º álbum. Então eu resolvi ver como que isso, né, se sairia, e está saindo muito coeso. As músicas saem com uma coesão muito diferenciada, né? A coisa fica um pouco diferente, para melhor, na minha opinião. O que mais? Eu sempre quis repetir, não sei se eu vou repetir dessa vez, né? O primeiro ato é só com participações nacionais. Esse era um prato cheio para eu fazer isso de novo, mas eu não vou me fixar nisso, né? Claro, eu tenho muitos sonhos de muitos vocalistas que eu quero que grave no álbum, então, se eu conseguir, eu não vou, né, me pautar por isso, eu coloco as participações internacionais, sim, se elas surgirem, principalmente os que eu realmente, assim, tenho sonho, né, dos caras cantar uma música minha, por exemplo, Michael Kiske, da vida, um Hansi Kirsch, quem mais? Um Tobias Sammet, esses caras eu não consigo negar, né? Se eles aparecerem, um Tony Kakko, né? São caras que eu sou muito fã, assim, não só como vocalistas, né, mas como compositores, eu acho, né, geniais, eu jamais conseguiria negar para fazer um álbum inteiramente nacional nesse momento. Mas, assim, independente disso, eu estou focado na musicalidade realmente do álbum, nessa diferença que fazer com uma banda, né, tá contribuindo para o resultado final. Eu acho que, vai dar super certo. E você perguntou de mixagem. Quem está escalado para mixagem é o guitarrista do Stratovarius, né, que está fazendo os trampos do próprio Stratovarius. Então, assim, a gente tá bem servido nessa parte. A produção é do Tito Falaschi
dessa vez está à distância, né? Ele não está acompanhando de perto porque eu estou fazendo com a banda, mas ele está acompanhando à distância. Então temos a visão do Tito, né? Temos a produção aí do Matias, do Stratovarius, e que mais? Temos a capa definida, eu não posso falar ainda quem fez, e vai sair no ano que vem, cara. E, cara, vai ser um álbum assim, quando você ouvir, você vai ver que não é da boca para fora que eu tô falando, que é um álbum completamente diferente, né, dos demais. Não sei se isso é bom para muita gente, talvez não seja tão bom isso, mas para mim, assim, tá saindo do jeito que eu sempre quis fazer um álbum, então tá saindo tá sendo muito bom para mim essa experiência. Legal. Bom, acho que é isso, Heleno. Essa foi a nossa entrevista com o Heleno Vale, baterista, fundador e líder da Heleno Vale Soulspell. Heleno, finalmente, para mim um prazer enorme, estou muito feliz de finalmente ter você aqui no canal. Estou bastante ansioso para ouvir o que for saindo desse próximo disco. Pode contar aqui com o canal, com o espaço do canal para divulgar quando ele for saindo, o que você precisar. E o tempo e o espaço é seu aí para você se despedir da nossa audiência, deixar o recado que você quiser deixar. Cara, eu que fico feliz demais, né? Peço desculpas de novo por não ter estado aqui antes. Vou participar de novo sempre que você quiser. Quando eu tiver novidades, também eu posso te falar e a gente marca alguma coisa, eu trago aqui para vocês também em primeira mão. Tá? E parabéns de novo, mesmo assim. Não é demagogia nenhuma. Eu acho que os canais de vocês são de extrema importância. Eles estão segurando, né, o heavy metal nacional vivo, vamos dizer assim. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Galera, fiquem ligados aí nos canais do Soulspell. Tá saindo vai começar a sair muita coisa sobre o novo álbum. Né? Estamos gravando a toda aí e tá ficando incrível. Então fiquem ligados aí no canal e nos canais do Soulspell também, tá bom? Valeu, obrigadão, cara. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem um like, é muito importante. Não se esqueçam de verificar a inscrição, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos envios. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do Imagens Cast, só clicar no botão Vire Membro aqui embaixo que você vira membro. Aguarde as próximas entrevistas, as próximas lives e próximos vídeos que a gente não para. Beleza? Até a próxima. Falou.